No instante em que minha filha me chamou pelo apelido que só minha mãe usava e que foi enterrado com ela, eu soube que alguma coisa havia voltado do lugar onde nada devia retornar. Antes de começar o relato, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Escreva nos comentários de onde você é e que dia está vendo esse vídeo. Agora, aproveite sua sessão de terror preferida. Nunca fui de acreditar em muita coisa. Meus pais eram gente simples, criados no mato, com mais medo de cobra do que de alma penada. Meu pai dizia que quem tem Deus não teme nada. E minha mãe rezava para todo santo que ouvia no rádio, mas nunca falou de espírito ou reencarnação. A morte era só um fim, nada além disso. Cresci acreditando que a vida era o que se via, e o que não se via era mentira ou superstição. Casei, tive minha filha, Clara, e segui uma vida comum, não perfeita. Perdi minha mãe cedo, antes de Clara nascer. Mas comum. Clara era uma criança normal até os 3 anos. Brincava de boneca, fazia birra, pedia colo. Mas um dia, ela começou a lembrar de coisas. Tudo começou numa tarde em que ela estava sentada no tapete da sala, desenhando. Eu passava por trás dela quando ouvi: "Você lembra do pé de jabuticaba?" Parei. Aquilo foi tão fora de lugar que me deu um arrepio. Ela nem sabia o que era jabuticaba. A gente morava em apartamento e nunca tínhamos mencionado a chácara da minha infância perto dela. "Que pé de jabuticaba, filha? Aquele do quintal, onde você caiu e chorou porque a abelha te picou na orelha." Ela continuou desenhando como se nada demais tivesse sido dito. "Eu te disse para não subir, mas você subiu mesmo assim." Fiquei paralisado. Aquilo tinha acontecido quando eu tinha uns 6 anos. Lembro da dor, da correria, do pano com vinagre na orelha. Mas nunca contei isso para ninguém. Nem minha esposa sabia. E naquele instante, eu percebi que minha filha não estava só lembrando. Ela estava me lembrando. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Ela começou a fazer perguntas estranhas. "Papai, você ainda tem aquela carta que nunca mandou para a avó?" "Que carta, Clara?" "Aquela que você escreveu depois da briga. Você rasgou, mas eu vi. Eu chorei tanto aquele dia." Clara nunca conheceu minha mãe. Ela morreu antes de nascer. E sim, eu escrevi uma carta depois de uma discussão feia. Guardei, nunca mandei. Rasguei e joguei fora. Ninguém mais sabia disso. Nem eu lembrava direito até ela dizer. Minha mulher dizia que era só coincidência, que a Clara tinha uma imaginação viva, que criança inventa. Mas tinha algo nos olhos dela, aquele jeito de me encarar, como se me analisasse, como se soubesse onde minha mentira ia começar. E então, numa noite qualquer, quando a coloquei na cama e fui ajeitar o cobertor, ela segurou meu rosto com as 2 mãos pequenas, olhou dentro dos meus olhos e disse, com a voz calma, doce, firme: "Eu te criei. Agora é a sua vez de cuidar de mim." Senti o estômago afundar. Aquela voz não era dela, era familiar, conhecida demais. Era a voz da minha mãe. A coisa mais assustadora não foi ouvi-la me chamar de meu menininho, foi sentir saudade. Eu saí do quarto naquela noite como quem pisa em vidro. Cada passo era uma ameaça de entender demais. Fui pro banheiro e olhei meu reflexo. Tinha algo diferente no meu rosto. Talvez fosse só o cansaço, talvez fosse medo, talvez fosse culpa. Durante os dias seguintes, Clara começou a mudar. Não de um jeito violento ou bizarro, não no começo. Ela continuava sendo uma criança de 4 anos. Ria de desenhos, pedia leite com chocolate, corria pelos corredores. Mas era como se uma sombra estivesse atrás dos olhos dela, guiando os gestos com cuidado. Pequenas coisas. Ela passou a dobrar as roupas do jeito que minha mãe fazia. Apertava as camisas com aquele vinco no meio, como quem respeita o tecido. Uma noite, eu a peguei cantando baixinho uma música que minha mãe entoava enquanto costurava. Nem eu lembrava da melodia direito. Até ouvi minha filha repetir: "Lá vem a chuva, lá vem trovão, mamãe te cobre com o cobertor do chão." Aquilo não era imaginação. Comecei a fazer perguntas, a querer entender. Mas Clara não respondia tudo. Às vezes, só sorria com os olhos baixos, como minha mãe fazia quando queria que eu notasse que estava escondendo algo. Outras vezes, respondia demais.
Você não lembra do dia em que matou o passarinho? Aquilo me acertou como um soco. Que você jurou que foi sem querer, mas eu vi você chutar. Você ficou com raiva porque ele fez cocô na sua bicicleta nova. Você chorou depois, mas o passarinho morreu. Lembrei. Eu devia ter uns 8 anos. Um daqueles momentos que a gente enterra fundo na mente, como se negando fosse o mesmo que esquecer. Nunca contei isso pra ninguém. Nem minha mãe. Eu tinha certeza. Mas Clara sabia. Clara lembrava. Ou quem quer que estivesse dentro dela. Lembrava. Ela começou a me chamar de meu menininho. Era o apelido que minha mãe usava. Quando falava isso, sua voz amaciava, como se estivesse me embalando de novo no colo. E o pior é que em certos momentos eu sentia conforto. Me deixava levar. Fechava os olhos enquanto ela cantarolava ou me pedia para não ficar triste. Eu comecei a perder o controle da realidade. Não sabia mais se minha filha estava brincando de ser minha mãe, se era uma memória ancestral, uma alucinação coletiva ou algo além. Mas não era só isso. Comecei a notar que Clara parava em frente à estante de livros, olhando para o vazio como minha mãe fazia quando falava com os mortos. Ela começou a reclamar de dor nas costas. Um dia me pediu para buscar a almofada roxa que ela sempre usava na cadeira de balanço. Uma que nunca mencionei, mas que existia, guardada no porão. A coisa escalou. Ela começou a invadir meus sonhos. Acordava no meio da noite com a sensação de mãos me cobrindo, da voz dela dizendo: "Tá tudo bem, eu tô aqui, eu sempre estive aqui." Uma madrugada, ouvi barulhos na cozinha. Encontrei Clara de pé na frente do fogão apagado, com uma panela velha nas mãos. "O mingau tá pronto, meu filho. Vem comer." Fui tomar coragem. Fui falar com minha tia-avó, irmã da minha mãe, que ainda era viva. Religiosa, dessas que põe alho no bolso e sal grosso atrás da porta. Contei tudo. Não queria que ela me achasse louco. Mas ela só cruzou os braços e respirou fundo, pesada. Ela prometeu, sabe? No último dia, me olhou nos olhos e disse: "Se ele não cuidar de si, eu volto para cuidar." Como assim voltar? Sua mãe era dessas que não aceita fim. Mas isso é só forma de falar, não com ela. Voltei para casa com um peso no peito. Comecei a pensar nas últimas palavras da minha mãe, as que nunca quis lembrar. No hospital, antes de morrer. Ela me segurou a mão com força e disse, com os olhos fundos, quase num sussurro: "Se eu puder voltar, eu volto. Por você, para garantir que você não vai se perder." Na época, achei que era só afeto, desespero, últimas palavras. Mas agora parecia outra coisa. Naquela mesma noite, Clara me esperava sentada na poltrona da sala. No escuro, só a luz da rua entrando pela janela. Me olhou com um sorriso calmo, cansado. "Você não precisa fugir de mim, meu filho." Senti o chão se abrir sob meus pés. "Eu tô aqui para te proteger. Sempre estive. Você é tudo que me sobrou." E aí, pela primeira vez, eu perguntei com a voz tremendo: "Você é avó?" Ela piscou como quem pondera: "Eu sou o que sobrou dela." E então completou: "Mas agora tem mais coisa aqui. Coisas que você não sabe. Coisas que ela não sabia." A voz soou mais grave, mais funda. Foi nesse momento que me ocorreu algo que nunca pensei. E se não fosse só ela? E se algo veio junto? Algo que usou o amor de mãe como porta? Naquele instante, tive certeza. O que estava dentro da minha filha não queria apenas cuidar de mim. Queria ficar. Há algo mais cruel do que o amor que se recusa a morrer. Depois daquela noite, eu parei de fingir. Nada em mim podia mais negar o que estava acontecendo. Clara já não era só minha filha. Ou melhor, ela era, mas com algo a mais dentro. Como se um cômodo escondido tivesse sido aberto dentro dela. Um lugar onde minha mãe morava. Só que aquele cômodo crescia, se espalhava, tomava os corredores, as paredes, tudo. E eu comecei a ter medo de entrar nele. Os dias se tornaram uma rotina surreal. De manhã, Clara assistia desenhos e pedia suco de caixinha. À tarde me perguntava se eu lembrava da vizinha que vivia de branco e escondia a bebida no bule de chá. À noite, ela dizia que tinha sonhos onde eu era pequeno, chorando atrás do sofá, e ela, a mãe que era eu,
Não conseguia chegar a tempo. Ela chorava por isso. E eu também. Mas não era só saudade. Tinha algo escuro por trás de tudo. Comecei a notar coisas na casa. Luzes que se apagavam sozinhas. Portas que se abriam sem vento. Um cheiro antigo no ar, como de armário fechado. O relógio da cozinha começou a atrasar sempre 5 minutos. Todos os dias à mesma hora. 3h15 da manhã. Que foi a hora exata que minha mãe morreu. Comecei a anotar tudo. Queria provas, rastrear padrões. Mas quanto mais eu registrava, mais os eventos pareciam escapar. Como se a coisa soubesse que eu estava tentando entender. Como se estivesse brincando comigo. E então veio a gota. Clara desapareceu. Por exatos 6 minutos. A casa estava trancada. Eu fui ao banheiro e quando voltei, ela não estava mais no sofá. Chamei, corri pelos quartos. Nada. E então, de repente, ela apareceu na varanda, em pé, descalça, com os olhos fixos no céu nublado. "Onde você estava?" Gritei, ajoelhando-me, as mãos tremendo. Ela virou para mim com calma. "Fui lá onde a avó mora, só por um instante. Ela queria me mostrar uma coisa." "Que coisa?" "Um lugar onde a gente não precisa morrer para sempre." Essa frase me atravessou. Comecei a fazer perguntas, a querer arrancar a verdade, mesmo que doesse. Mesmo que partisse Clara ao meio, ou me fizesse enfrentar aquilo que meu corpo inteiro lutava para negar. Levei Clara ao quarto da minha mãe, o que ficou trancado desde sua morte, cheio de lembranças que me recusei a tocar. Ela entrou e parou em frente ao armário. "Aqui tem coisa dela que tá chamando", disse num sussurro. Abri a porta. Lá dentro, entre roupas velhas e caixas de álbuns, encontrei um diário. Minha mãe nunca foi de escrever. Nunca quebrou o silêncio do passado, nem quando a gente pedia. Mas naquele diário, escrito nos últimos meses de vida, ela deixou uma confissão. Falava de pesadelos, vozes. Dizia que a morte dela estava próxima, mas que alguém prometera um jeito de voltar. Um alguém que se escondia nas palavras das rezas, nas entrelinhas do amor. Que soprava no ouvido dela, dizendo que o filho não podia ser deixado sozinho. Que ela podia voltar, mas que o retorno tinha preço. Ela escreveu numa página quase ilegível. "Aceitei o que não entendi. Assinei com dor. Só quero vê-lo bem. Mas às vezes, ouço outra voz. E não sou mais só eu. Algo veio comigo. E esse algo não quer mais ir embora." Foi aí que compreendi. Não era apenas o espírito da minha mãe tentando cuidar de mim. Era uma barganha. Algo mais antigo, mais fundo, se aninhou naquela promessa de amor. Algo que achou abrigo no que a gente sente de mais puro. E que usou o corpo da minha filha para voltar. Clara já não chorava, nem ria como antes. Ela estava presa, como se houvesse uma cortina entre ela e o mundo. Quando tentei abraçá-la, ela congelou, depois sussurrou com a voz da minha mãe. "Você não entende, meu filho. Eu fiquei por você. Eu dei tudo. Eu deixei as portas abertas." E naquele momento, a ficha caiu. Ela não voltou para cuidar de mim. Ela voltou porque não conseguiu partir. E agora, não era mais só ela ali. Na última noite, tomei a decisão. Levei Clara de volta à chácara da minha infância. O lugar do pé de jabuticaba, do trauma, das memórias. A terra onde minha mãe foi enterrada. Queria encerrar o ciclo ali. Queria falar com minha mãe, ou com o que restava dela. Acendemos uma fogueira. Clara, em silêncio, segurava a boneca preferida. O céu estava pesado, como se o tempo também sentisse. Falei, com a voz embargada. Pedi, supliquei. "Mãe, se é você, me escuta. Você já cuidou de mim, já me amou, já me salvou quando eu precisei. Mas agora, solta, me deixa ser pai, me deixa cuidar dela, sem você dentro. Se ainda há algo de você aí, confia em mim, confia que eu vou conseguir. Mas deixa ela ir, deixa a Clara ser a Clara." O vento soprou e por um instante ela chorou. De verdade, como criança. "Eu tenho medo", disse num sussurro que não era mais nem dela, nem da minha mãe. "Eu também tenho", respondi, "mas é hora de deixar o que morreu descansar." Então ela adormeceu nos meus braços. E quando acordou no dia seguinte, me chamou de pai. Só isso.
Nada de meu menininho, nada de perguntas estranhas. Só pai. Ela não lembrava da noite anterior, nem das semanas estranhas. Como se um peso tivesse sido retirado. Como se a casa, o corpo, a mente estivessem livres. Eu não falei mais sobre isso, nem com ela, nem com ninguém. Queimei o diário, enterrei a boneca. Mas às vezes, de madrugada, ouço Clara cantar baixinho, sem saber de onde vem a melodia. Lá vem a chuva, lá vem trovão. E toda vez que ouço, me pergunto, quem realmente voltou? E será que algum dia foi embora? Está gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu apoio é muito importante para o canal. Agora vamos para o próximo relato. Sempre fui um homem cético. Fui criado em uma casa simples por um pai que achava que rezar era perda de tempo e por uma mãe que dizia que tudo o que a gente via de estranho era coisa da cabeça. Eu mesmo cresci sem dar espaço para fantasias. Quando meu filho Caio nasceu, jurei que o criaria da mesma forma, com os pés no chão, explicando o mundo com lógica, ciência e calma. Nos primeiros anos, tudo parecia normal. Caio era uma criança quieta, mas esperta. Gostava de carrinhos, de pintar, de ficar inventando nomes para bichos imaginários. Nada fora do padrão. Foi só quando ele fez 6 anos que começou a mudar. Primeiro foram os desenhos. Quase sempre ele pintava o mesmo lugar. Um parquinho de madeira quebrada, um escorregador enferrujado, balanças tortas, tudo envolto por mato alto. Quando perguntei onde vira aquilo, respondeu apenas: nos meus sonhos. Ignorei. Criança tem dessas coisas. Mas com o tempo, os desenhos foram ganhando detalhes. Ele desenhava o parquinho de vários ângulos. A cerca caída, uma gangorra de pneu, uma árvore enorme com marcas no tronco. Às vezes, rabiscava figuras de crianças de mãos dadas, com os olhos totalmente pretos. Eu rasgava os papéis e pedia para ele desenhar outra coisa. Mas no dia seguinte, lá estava o parquinho de novo. Sempre o mesmo. A obsessão aumentou. Certa noite, enquanto lavava a louça, ouvi Caio dizendo algo sozinho no quarto. Fui até lá em silêncio, e ele falava baixo, como se alguém estivesse ali com ele. Mas eles não querem que eu leve meu pai agora. Só depois das 3. Fiquei paralisado na porta. Quando ele me viu, sorriu como se nada tivesse acontecido e me perguntou inocente: pai, você pode me levar no parquinho hoje? Os outros meninos só aparecem de madrugada. Minha primeira reação foi rir. Um riso nervoso. Disse que não havia parquinho nenhum, e ele apenas baixou os olhos e murmurou: você que pensa. Nos dias seguintes, comecei a notar outra coisa. Um cheiro estranho no quarto dele, como terra molhada e ferrugem, e um barulho, como de balanço rangendo. Mas era impossível. Moramos em apartamento, no 12º andar. Um dia, depois de muito insistir, Caio me mostrou no mapa um canto da cidade em que nunca tínhamos ido. Um terreno baldio, atrás de uma escola abandonada. Não havia nada por lá, segundo o que pesquisei, exceto entulho, mato e o que sobrou de uma pracinha esquecida dos anos 90. Foi então que ele disse a frase que me fez sentir um frio que nem o inverno conseguiria causar. Eu só quero ir até lá, porque é onde tudo começou. E quando perguntei o que ele queria dizer com isso, ele sorriu, aquele sorriso pequeno que ele faz quando vai me contar um segredo, e respondeu: é onde eu morri, é onde eu morri. Aquela frase ecoava dentro de mim como um som abafado, mas insistente, que não me deixava em paz. Eu olhava para Caio, seus olhos tão pequenos e sérios, e me perguntava se aquilo era apenas uma invenção da cabeça dele, ou algo que eu simplesmente não queria acreditar. Naquela noite, tentei lembrar de tudo o que me ensinaram sobre o mundo invisível quando eu era criança. Minha avó contava histórias de espíritos presos, lugares amaldiçoados e crianças que não conseguiram partir. Eu sempre ria dela, mas agora, com Caio, uma pontinha daquela velha crença parecia acordar dentro de mim. No dia seguinte, decidi ir até aquele tal parquinho. Peguei Caio pela mão e seguimos pelo caminho que ele indicou no mapa. Quanto mais nos aproximávamos, mais o ar parecia pesado, denso, como se estivesse impregnado de um silêncio estranho, daqueles que fazem até o vento se calar.
Chegamos a um terreno escondido entre prédios antigos, onde o mato crescia selvagem e a ferrugem tomava conta de tudo. Era exatamente como Caio tinha descrito. Balanços enferrujados, escorregador torto, bancos cobertos de folhas secas. Parecia um lugar esquecido pelo tempo, um pedaço de cidade que ninguém mais queria. Caio parou na entrada, apertou minha mão e olhou para baixo murmurando. Foi aqui que eu morri. O que ele quis dizer com aquilo? Como uma criança de 6 anos poderia saber algo assim? Meu coração disparou, um misto de medo e confusão. Mas minha curiosidade era maior do que tudo. Decidi ir mais fundo naquele mistério. Caminhamos entre os brinquedos velhos até que, no chão, entre folhas secas e galhos quebrados, notei algo estranho. Uma cruz improvisada, feita de pedaços de madeira, quase escondida pelo mato. Me ajoelhei para limpar a terra e o que vi me congelou o sangue. Estava gravado um nome, o nome do meu filho, e uma data que era, no mínimo, impossível. 1 ano antes do Caio nascer. Eu quis acreditar que fosse um trote, uma brincadeira macabra de algum morador da região. Mas quem, afinal, teria o nome do meu filho e uma data tão estranha gravada naquela cruz? Caio se aproximou e tocou a cruz com a ponta do dedo, olhando fixamente. Eles querem que eu volte, ele disse, a voz quase um sussurro. Quem são eles, filho? Perguntei, tentando manter a voz firme. Os outros meninos. Eles me esperam depois das 3 da manhã. Me disseram que não posso ir agora, que tenho que estar pronto. Eu não sabia se ria ou chorava. Tudo dentro de mim gritava para proteger aquele menino. Mas algo me dizia que aquele era só o começo. Naquela noite, quando Caio dormiu, sentei na varanda e tentei entender o que estava acontecendo. Lembrei das histórias do meu avô, um homem que acreditava em sinais e presságios. Ele dizia que às vezes o passado se conecta com o presente através de portais invisíveis e que algumas crianças, por serem mais sensíveis, acabam presos entre 2 mundos. Pensei que estava ficando louco, mas as evidências não mentiam. O parquinho, a cruz, a data e o olhar do Caio, que não parecia mais apenas de uma criança, mas de alguém que carrega um segredo pesado demais para a idade dele. A noite caiu, e no relógio, os ponteiros se aproximavam das 3 horas. Eu ainda não sabia o que esperar. Caio pediu para ficar acordado. Ficamos juntos, em silêncio, ouvindo o tic-tac do relógio e os ruídos da rua lá fora. Quando o ponteiro marcou exatamente 3 horas, um vento frio soprou forte e uma sensação estranha invadiu o quarto. Caio olhou para o canto escuro e sussurrou. Eles estão aqui. E então, naquele instante, entendi que o mundo que eu conhecia não era tão seguro quanto pensei. Que as histórias da minha avó, as crenças dos meus pais, tudo aquilo talvez fosse real. E que eu estava prestes a entrar em um pesadelo do qual talvez não saísse. Mas havia uma última coisa que eu precisava saber. Uma pergunta que queimava minha mente. Quem era aquele menino antes de ser meu filho? E o que exatamente aconteceu naquele parquinho para que ele dissesse que ali morreu? Quando Caio sussurrou que eles estavam aqui, senti um arrepio que atravessou meu corpo inteiro. A escuridão do quarto parecia ganhar vida. Sombras se alongavam nas paredes. O ar gelado invadia cada canto. Meu filho, aquela criança que eu pensava conhecer, parecia mais um portal do que um menino. Não conseguia tirar os olhos dele. Seus dedos tremiam enquanto apontava para o canto onde nada visível aparecia, mas onde eu sentia, instintivamente, que algo estava olhando para nós. Algo velho que não deveria estar ali. Na manhã seguinte, decidi que precisava descobrir a verdade. Não só para entender meu filho, mas para salvar a mim e a ele de um destino desconhecido. Voltei ao parquinho com uma lanterna, uma pá pequena e uma mistura de medo e determinação. Caio insistia em me acompanhar, segurando minha mão firme, como se naquele gesto houvesse proteção contra o que fosse que estivesse nos cercando. Comecei a cavar perto da cruz. O solo estava úmido, estranho para aquela época do ano. Depois de alguns minutos, minha pá bateu em algo duro. Era uma pequena caixa de metal, bastante corroída, enterrada ali sob folhas e terra. Abri com cuidado. Dentro, um caderno velho, amarelado pelo tempo. Folheei as páginas com as mãos trêmulas
e encontrei algo que fez minha garganta secar. Era um diário, escrito por uma criança. A letra tremia, cheia de erros de ortografia, mas as palavras eram claras demais para serem ignoradas. O menino que escreveu aquilo era alguém chamado Caio, mas não o meu filho. Era um menino que morava naquela mesma cidade, naquele mesmo bairro nos anos 80. As páginas contavam uma história de solidão, bullying e um segredo sombrio. Ele falava sobre um grupo de outros meninos que apareciam no parquinho, crianças que tinham morrido ali e que agora eram prisioneiros de um ciclo estranho, presos naquele pedaço esquecido da cidade. O menino escrevia que numa noite chuvosa, tentou fugir daquele lugar onde eles queriam que ele ficasse para sempre, mas que algo o impediu. A última entrada dizia: eles me disseram que voltaria logo, que não conseguiria escapar, que minha história acabaria ali. Meu coração disparou ao perceber que a data na cruz correspondia ao dia em que aquele Caio desapareceu, um ano antes do nascimento do meu filho. Eu engoli em seco. Meu filho, meu Caio, parecia ser de alguma forma uma reencarnação, ou talvez a continuidade daquela criança presa no tempo. Naquele instante, tudo fez sentido, e tudo ficou ainda mais assustador. Caio não queria apenas visitar o parquinho porque gostava de brincar. Ele era parte daquela história, daquele ciclo de dor e aprisionamento. E aqueles outros meninos eram os que ficaram, os que nunca partiram. Voltei para casa com o diário na mochila, mas a sensação de estar sendo observado não me largava. Quando cheguei, Caio estava parado na porta, olhando para mim com olhos que pareciam mais velhos, mais cansados. Pai, eles querem que eu volte para ficar com eles. Mas eu não quero. Quero ficar com você. Segurei-o forte, prometendo que não deixaria isso acontecer. Nas noites que se seguiram, as aparições ficaram mais intensas. Sombras se moviam, vozes sussurravam nomes, e o relógio parecia sempre parar às 3 horas da madrugada. Fui atrás de ajuda, consultei um padre, um médium e até um historiador local para entender o que se passava naquele parquinho. Descobri que durante anos crianças desapareceram naquela região sem explicação e que o terreno onde o parquinho estava foi palco de tragédias esquecidas. Mas o mais importante, a última resposta que eu precisava: como quebrar aquele ciclo? O médium explicou que as almas das crianças ficaram presas porque carregavam um medo e uma dor tão grandes que não conseguiram seguir. E que meu filho, de alguma forma, herdou essa conexão, talvez para ter uma chance de libertá-los, ou de ficar preso para sempre. Naquela noite, quando o relógio marcou 3 horas, levei Caio de volta ao parquinho. Não para fugir, mas para encarar. Juntos limpamos a cruz, falamos com aquelas vozes, com os outros meninos. Pedi que deixassem meu filho ir, que ele era amado e que merecia a vida. No silêncio que se seguiu, senti um alívio. O vento acalmou, o ar perdeu o peso e pela primeira vez em semanas, Caio sorriu para mim, leve, como uma criança de verdade. Ainda hoje, quando olho para ele, sei que aquela noite mudou tudo, que o passado finalmente encontrou um descanso e que o parquinho, apesar de esquecido, não guarda mais segredos para nós. Mas nunca esquecerei a sensação de que, às vezes, o que mais amamos está ligado às sombras antigas e que o amor é a única luz capaz de atravessar essa escuridão. Agora, quando Caio desenha, ele pinta o parquinho de dia, ensolarado, sem mais meninos de olhos pretos, sem medo. E eu, pai, aprendi que há coisas que não se explicam, só se enfrentam. E foi assim que entendi o que ele quis dizer naquela noite. Ele não nasceu naquele lugar. Ele renasceu para nos mostrar que a morte não é o fim, mas um começo para quem tem coragem de olhar para o desconhecido e seguir adiante. Antes de irmos para o próximo relato, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. É um prazer ter você aqui. Agora curta o momento ouvindo o próximo relato. Nunca senti um frio tão profundo, mesmo em pleno verão. Desde pequeno, cresci ouvindo as histórias que minha avó contava nas noites sem lua. Ela falava de sombras que não são sombras, de presenças que se escondem onde ninguém olha, mas que nunca nos deixam sozinhos.
Eu nunca acreditei de verdade, até aquele dia em que recebi a missão de ir até aquele orfanato esquecido no interior. Meu trabalho como assistente social sempre foi lidar com a dor humana, o sofrimento escondido atrás de portas fechadas e sorrisos forçados. Mas aquele lugar, havia algo diferente ali. A estrada para chegar era cercada por árvores que pareciam tocar o céu, e a casa grande do orfanato, com janelas fechadas e paredes descascadas, dava a sensação de estar observando você. As crianças, quando finalmente as vi, estavam em silêncio absoluto. Não eram apenas quietas, tinham um olhar que parecia estar perdido, como se nada dentro delas respondesse ao que as cercava. Ao me apresentar, elas responderam apenas com olhares, e um detalhe me chamou a atenção. Todas tinham o mesmo olhar vazio, aquele mesmo que eu vira nas histórias da minha avó, como se algo tivesse sugado a luz de dentro delas. Naquela primeira noite, enquanto tentava entender o ambiente, ouvi passos leves pelo corredor. Muitas crianças andando em silêncio absoluto. Fui até o corredor e contei. 10, 9, 10, novamente. Sempre um número diferente. Como se houvesse uma criança a mais do que eu conseguia enxergar. Voltei para os arquivos do orfanato na manhã seguinte e encontrei algo estranho. Nomes riscados nas listas oficiais e um relatório antigo falando de um menino que teria se enforcado no porão. Diziam que ele nunca fora retirado dos registros, como se ainda fizesse parte daquele lugar. Quando perguntei às crianças, elas sussurraram em uníssono. Ele ainda mora aqui, e se a gente falar dele, ele vem. Mas quem era esse menino? E por que ele ainda parece andar entre elas? Eu ainda não sabia, mas sentia que aquela era só a ponta do que estava por vir. Quando as crianças sussurraram, ele ainda mora aqui, e se a gente falar dele, ele vem. Um calafrio percorreu minha espinha. Aquela frase se enroscou na minha mente como uma raiz invisível, me puxando cada vez mais fundo para um lugar que eu não sabia se queria conhecer. Tentei disfarçar para não assustá-las, mas dentro de mim a inquietação só crescia. Passei os dias seguintes conversando com cada uma delas, tentando encontrar uma brecha, um gesto, algo que revelasse mais daquele mistério. Mas era como se estivessem presas numa espécie de silêncio imposto, obedientes a uma regra invisível que ninguém parecia romper. Nunca brincavam juntas, nunca riam alto. As poucas palavras que trocavam eram frias e medidas, quase ensaiadas. À noite, decidi explorar o porão. Havia algo ali que precisava entender. No caminho, passei pelos corredores, onde, na noite anterior, ouvi aquelas passadas silenciosas. A sensação de ser observado se intensificava a cada passo. O ar ficou denso, quase sufocante, e uma lembrança antiga veio à tona. Quando criança, minha mãe falava sobre lugares onde o tempo e a morte se confundem, e onde o silêncio é mais pesado que qualquer grito. Abri a porta do porão com a mão trêmula. O cheiro de mofo e terra molhada invadiu minhas narinas. No canto mais escuro, encontrei uma corda velha pendurada, com marcas de desgaste, como se tivesse sido usada muitas vezes. E ao redor, rabiscos feitos com giz no chão. Símbolos que eu não reconhecia, mas que pareciam carregar uma urgência quase desesperada. No dia seguinte, vasculhei os arquivos antigos do orfanato em busca de qualquer coisa sobre aquele menino. Encontrei um relato que mencionava um garoto chamado Elias, que desapareceu depois de semanas de isolamento e castigos severos. As autoridades nunca o encontraram, mas a diretora do orfanato havia deixado uma anotação, quase como um aviso. Ele não foi embora, não completamente. Foi quando as crianças começaram a agir de forma diferente. À noite, ouvi novamente os passos, e dessa vez contei com cuidado. Eram 11 crianças. 11, mas só havia 10 no orfanato. Meus olhos buscaram no escuro, tentando achar aquele corpo que nunca aparecia. Em uma das noites, enquanto anotava minhas observações no escritório, ouvi uma voz tênue atrás de mim. Você não deveria estar aqui. Me virei rápido, mas não havia ninguém. Apenas o vento frio que entrou pela janela entreaberta. O ar parecia sussurrar segredos, e algo no fundo do meu peito me dizia que Elias, aquele menino que supostamente havia morrido, ainda não descansava. As crianças começaram a me evitar, me olhando com uma mistura de medo e respeito.
Elas cochichavam sobre Elias, como se ele fosse uma sombra que caçava qualquer um que ousasse quebrar o silêncio. Perguntei o que ele queria e uma delas, finalmente falando com um fio de voz, disse: "Ele quer companhia." Naquela noite resolvi ficar acordado, esperando pelo que fosse acontecer. Mas a casa parecia respirar, pulsar em um ritmo estranho, como se estivesse viva e consciente da minha presença. De repente, um frio agudo me atingiu e ouvi claramente o som de uma risada infantil, distante, mas inquietante. Meu coração disparou. Algo ou alguém estava comigo ali e não tinha intenção de me deixar sair sem respostas. Mas as respostas ainda estavam presas naquela casa antiga, em meio aos olhares vazios das crianças e ao silêncio cortante que me envolvia como uma teia. Eu precisava entender o que realmente acontecera com Elias e, mais do que isso, porque ele ainda estava ali, insistindo em não ir embora. Mas cada resposta que eu buscava só me deixava com mais perguntas. O que tinha acontecido naquela casa para aprisionar não só um menino, mas também todas aquelas crianças? E o que eu, um estranho, tinha a ver com tudo isso? Eu não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que o passado daquele orfanato não era apenas um segredo enterrado. Era um convite sombrio e talvez uma armadilha. A risada infantil ainda ecoava na minha mente, enquanto eu permanecia acordado naquela noite fria. A escuridão do orfanato parecia viva, pulsando ao meu redor. Decidi que não podia mais fugir daquilo. Precisava ir ao porão novamente. Precisava enfrentar o que quer que fosse aquela presença que habitava aquele lugar. Quando desci as escadas rangentes, o ar ficou ainda mais gelado, como se eu estivesse entrando em outro mundo. As sombras dançavam nas paredes, moldando figuras que pareciam me observar. No canto mais escuro, a corda balançava levemente, mesmo sem vento. Ao redor, os símbolos no chão pareciam brilhar com uma luz fraca, quase hipnótica. Foi então que ouvi uma voz, clara e quase doce, sussurrando meu nome. Lucas. Lucas. Meu nome. Como podia saber? Quem estava falando comigo? Lembrei das histórias da minha avó, dos avisos sobre não chamar ou reconhecer presenças que não pertencem ao nosso mundo. Mas a curiosidade e a vontade de entender eram maiores do que o medo. Dei um passo adiante e uma figura surgiu na penumbra. Um menino pálido, com olhos fundos e vazios, tão semelhantes aos das crianças do orfanato. Era Elias. Ele não falava, apenas olhava fixamente. A sensação era de um vazio imenso, um peso insuportável. Foi aí que percebi. Elias não estava ali por acaso. Ele estava preso naquela casa, naquela existência, porque algo o havia condenado. E porque, de alguma forma, ele queria que alguém se juntasse a ele. De repente, tudo fez sentido. As crianças obedeciam porque tinham medo. Medo do que Elias representava. Elas não eram apenas crianças. Eram prisioneiras de um silêncio macabro, mantidas sob uma regra cruel para que aquele menino não pudesse crescer e espalhar sua escuridão pelo orfanato. Foi quando entendi o que minha avó queria dizer sobre sombras que não são sombras. Elias era a sombra do orfanato, uma presença que nunca desapareceu, que se alimentava do medo e da solidão. E agora, parecia estar me escolhendo para ficar com ele. As crianças, quando disseram, "Ele quer companhia", não estavam brincando. Elias queria alguém que pudesse entender sua dor, sua prisão, e talvez alguém que pudesse libertá-lo, ou quem sabe, que ficasse preso junto. Eu não conseguia me mexer, como se minhas pernas estivessem afundadas no chão. Acordei no dia seguinte no quarto, sem saber como tinha voltado para a cama, mas algo havia mudado em mim. Eu podia sentir a presença dele ao meu lado, um peso invisível que me acompanhava. Na manhã seguinte, decidi confrontar a diretora. Queria respostas, queria entender o que realmente acontecera ali. Ela me contou a verdade que os registros tentavam esconder. Elias fora um garoto brilhante, mas a tragédia e a negligência o quebraram. No desespero, ele cometeu o ato final, mas seu espírito ficou preso, como uma marca deixada pelo sofrimento do orfanato. Ela me revelou que o orfanato fora construído sobre terras antigas, onde se acreditava que almas perdidas
poderiam ficar presas para sempre, e que Elias não era o primeiro. Outras crianças também haviam desaparecido ali, vítimas de um segredo que o tempo nunca quis deixar ir. Saí dali com um sentimento amargo, sabendo que algumas feridas nunca se fecham completamente. Mas o maior mistério se revelou naquele instante. Por que, de todas as pessoas, Elias escolhera a mim? Minha avó tantas vezes me disse que algumas histórias são passadas para preparar quem um dia precisa enfrentá-las. E agora eu sabia que ela não falava só de contos. Falava de uma herança, de um destino que me ligava àquela casa e ao menino que ainda morava lá. A resposta para o silêncio das crianças, para os nomes riscados, para a contagem que nunca batia, estava ali. Elias era o coração sombrio daquele orfanato. Uma presença que ninguém poderia ignorar e que de algum jeito precisava de mim para finalmente ser ouvido, ou para que a escuridão continuasse a crescer. Nunca mais consegui olhar para o silêncio da mesma forma, porque agora sei que, em certos lugares, o silêncio grita. E se você escutar, talvez ele te escolha também. Algumas histórias nunca têm respostas claras, e talvez seja isso que mais assuste. Para ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal, curta o vídeo e prepare-se para o próximo relato.